Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e a todas, a paz de Cristo. Mais uma oportunidade nós nos reunimos aqui da Igreja Metodista da Taquara, ainda de forma exclusiva pelo meio online, mas que bom que nós podemos nos reunir e chegar até você para juntos considerarmos princípios da palavra de Deus, louvarmos o seu nome, engrandecermos aquele que vive e reina para todos sempre. Nessa oportunidade, nós ainda estamos sob os impactos da celebração a Deus por ocasião da Páscoa de Cristo, da passagem que Ele nos possibilitou pela sua morte na cruz, de sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero iniciar esse culto a Deus lendo com você o texto de João, capítulo 20. Quero ler os versículos de 11 a 17, de 11 a 18. João capítulo 20, de 11 a 18, Jesus aparece a Maria Madalena. Diz assim o texto, João 20, de 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntou: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então subiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Meus irmãos e irmãs, esse é o famoso texto onde Maria Madalena, junto com outras mulheres, foram até o sepulcro no terceiro dia após a morte de Jesus procurar o corpo. E a intenção dela era muito clara, muito simples: pegar o corpo de Jesus e prepará-lo para continuar ali naquele lugar onde o havia colocado. O objetivo dela era colocar sobre o corpo de Jesus algumas especiarias. E ela estava tão determinada em encontrar alguém morto que ela viu dois anjos e aquilo não foi para ela sinal de nada diferente. Ela continuou na expectativa de encontrar Jesus morto. A Bíblia diz que os anjos, que ela não havia então reputado como anjos, disseram a ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas mesmo assim, ela estava muito determinada a ver alguém morto. A Bíblia continua dizendo que ela olhou para a porta do sepulcro e viu o próprio Jesus, não o reconhecendo como sendo seu mestre. Ela, ainda colocando na cabeça que aquele era o jardineiro, perguntou para Jesus, que ela achava seu jardineiro: onde você colocou o corpo do meu mestre? E Jesus, a quem Maria Madalena achava que era o jardineiro, disse a ela o seguinte: Maria. E quando Jesus proferiu aquela expressão, aquele nome, ela então teve seus olhos abertos e reconheceu que foi Jesus. O que eu quero destacar aqui é algo muito simples. Muitas vezes nós nos igualamos à postura de Maria. Queremos porque queremos ver o morto. Queremos porque queremos que as ações de Deus na nossa vida sejam exatamente da forma como nós preconcebemos. Veja que ela já tinha uma palavra de Jesus sobre ressurreição e aquilo não foi o suficiente. Ela viu dois anjos e aquilo também não foi suficiente. Ela viu o próprio Jesus e isso também não foi suficiente. Muitas vezes nós estamos com as ações de Deus próximas a nós e não conseguimos perceber como Deus age, como Deus atua, pelo simples fato de que nós já temos preconceitos, já temos ideias preconcebidas de como Deus tem que fazer.
Maria foi ao sepulcro querendo ver um morto. Não bastou para ela ver anjos, não bastou para ela ver Jesus ressurreto, ela queria ver morto. E por isso, a sua mente, o seu raciocínio estava condicionado a isso. Eu quero me dirigir a você nessa hora, que talvez não consegue ver coisas boas de Deus, porque a sua mente também está condicionada a ver as ações de Deus, a forma como você acha que Ele tem que agir. E por isso, não basta que mais de 2000 anos tenha se passado, em que Jesus já tenha ressuscitado dos mortos, em que muitas coisas boas Ele já tem feito ao longo da história, porque você, se não abrir o seu coração, se não abrir a sua mente, se não começar a escutar a voz de Deus, você vai continuar não entendendo. E é por isso que depois de quase 2000 anos da ressurreição de Cristo, muitas pessoas continuam com seus corações fechados. Mas baseado nesse texto, é que eu quero chamar você agora a prestarmos uma homenagem a Jesus, a louvarmos o seu nome, a dedicarmos o nosso coração nesses minutos que nos seguirão, a ouvir a palavra de Deus. E muitos preconceitos que estão ocultando realidades boas de Deus na sua vida, em nome de Jesus, vão cair para a glória dele. Vamos orar. Senhor, no teu nome é que nós nos reunimos nesse momento, aqui no templo da nossa igreja, muitas outras pessoas nas suas casas, outras pessoas fazendo agora a utilização de várias plataformas pelos seus celulares, reproduzindo isso na televisão da sua casa. Não importa, Deus, a forma pela qual a tua palavra agora está chegando a esse teu filho e essa tua filha. O que importa nesse momento, Deus, é que nós estamos aqui pedindo que o Senhor quebre todos os preconceitos, pedindo que o Senhor anule todos os estabelecimentos da nossa alma que anulam e que impedem que o Senhor se manifeste de forma plena nas nossas vidas. Assim como Maria Madalena foi até aquele sepulcro, já com seus preconceitos, já com seus ideais estabelecidos, coisas tão cristalizadas e consolidadas à sua alma, que a impediram de identificar Cristo ressurreto, que impediram de identificar as palavras dos anjos que falaram tão nitidamente para ela, que Jesus já havia ressuscitado. Da mesma forma, Deus, nós queremos agora que toda palavra contrária, que todo entendimento contrário, que todas as escamas dos nossos olhos, que todo impedimento seja desfeito agora, para que nós possamos de forma livre e desimpedida vermos a ação de Jesus na nossa vida, vermos a sua glória revelada. Receba os nossos louvores, receba a ação de graça que prestamos ao Senhor agora, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nesse culto. Oramos o nome do teu Filho. Amém e amém. Nós declaramos que todo impedimento, que toda ideia preconcebida que anula a ação plena de Deus na tua vida, perde o efeito agora para a glória de Deus. Vamos louvá-lo, vamos reconhecer a glória dele entre nós. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, num momento como esse que estamos vivendo, difícil, impedidos de ir e vir, ver os nossos amigos, cultuar junto no templo, trabalhar, ganhar o seu pão, alguns, infelizmente, por causa de uma pandemia, de uma doença, de um vírus. Num momento como esse, a gente precisa ter esperança, ter fé e se alegrar naquele que pode mudar a nossa realidade. Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, essa luta nos destruir. Nós temos um Deus que, por mais pressão que seja, ainda assim continuará ao nosso lado. Ele, há um pouco mais de 2000 anos atrás,
enviou o seu Filho único para que nós pudéssemos ter vida e desfrutar da eternidade ao lado dele. Então esse é o nosso motivo de esperança. Temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas das tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas das tuas mãos. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela sempre virá. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegraremos em Ti, Senhor. Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar.
nossa fé escurecer. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és o nosso Deus, nos alegramos em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, por amor a nós. E nós queremos ter dias alegres na Tua presença, mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo. Aleluia. Ele deixou os céus por amor a mim, por amor a você. Veio à terra, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que tenhamos vida. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia e nunca conhecerá. Na cruz se entregou, que o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor. Venceu a morte.
que Ele vive, posso crer no amanhã. Nós cremos no teu amanhã, eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Estás vivo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo desafiador para homens e mulheres de Deus. Eu digo isso porque é nesse tempo de crise, é nesse tempo de angústia que nascem os avivamentos. E avivamentos são ações de Deus pontuais à história para trazer de novo a manifestação do seu poder através de homens e mulheres que andem com Deus. A Bíblia diz que Deus nada faz sem antes compartilhar e comunicar aos seus profetas e às suas profetisas. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, de suspensão dos cultos presenciais, eles podem sim ser um tempo de avivamento. E nós vamos orar por isso. Eu quero levantar um clamor agora junto com você, antes de ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Pastor Eliane vai estar ministrando a palavra, Pastor Eliane vai estar trazendo uma reflexão do Senhor para a nossa vida. Mas antes de ouvirmos a palavra, eu quero levantar um clamor sobre dois aspectos junto contigo. Um, para que esse tempo seja um tempo de grande avivamento, um tempo do favor de Deus, um tempo de despertamento, e ao mesmo tempo nós também vamos estar consagrando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então nós vamos clamar agora por despertamento espiritual e também para que Deus consagre o seu dízimo e a sua oferta. Os dados já estão passando aí na sua tela, você pode anotar aí os dados bancários da nossa igreja. Nós, por sermos uma igreja, nós não temos, a despeito do que algumas pessoas acham, nós não temos isenção de todos os tributos. Igrejas e instituições religiosas são isentas de uma ou outra coisa. A maioria das coisas a gente continua pagando. Então, mesmo nesse tempo de suspensão de cultos presenciais, a nossa igreja continua com responsabilidades, e nós que somos membros, eu e você, é que financiamos essa obra, é que arcamos com essa responsabilidade através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então eu quero orar nesse momento junto com você, para que Deus possa despertar o seu povo e ao mesmo tempo para que Ele possa consagrar esses valores a Ele. Vamos orar? Senhor, nós, como Teu povo reunido nesse momento, aqui nesse templo, ao mesmo tempo, Deus, a maior parte da nossa membresia, do outro lado da tela, tantos outros homens e mulheres, amigos e amigas que estão nessa hora nos assistindo e participando conosco desse culto, nós queremos implorar o Teu favor
para que o Senhor levante um povo forte, um povo que te ama, um povo guerreiro, um povo que anda contigo, um povo que entende, Deus, a necessidade de andar contigo, um povo que entende a necessidade de ter a sua caminhada, Pai, respaldada pela tua palavra nesse tempo, para que a igreja não venha errar, para que a igreja seja de fato nesse mundo voz profética. A ardente expectativa do mundo não é pela cura do coronavírus, mas é pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. É para que nós os levantemos para trazer uma palavra, para apresentar uma solução, não solução de uma doença, mas a solução, Deus, da angústia da alma do ser humano. É isso que a tua palavra diz. Então levanta a igreja, levanta, Senhor Deus, povo que te ama, levanta, Senhor, várias igrejas locais, levanta as denominações, levanta, Senhor Deus, igrejas ao redor do mundo, para que possam ser sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer nesses tempos de angústia. E da mesma forma, Pai, nós os apresentamos em oração, para colocar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nesse momento servirão como sementes lançadas numa terra altamente frutífera que é o teu reino, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Cumpra a tua vontade, Deus, na vida do meu irmão e da minha irmã, que nesse tempo de escassez, nesse tempo, Senhor Deus, de más notícias, nesse tempo, Senhor Deus, de ações não favoráveis, nós possamos ver, Pai, o teu milagre se manifestando. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante de fato o seu povo para um tempo de avivamento. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor através da pastora Eliane Nascimento, pastora da nossa igreja aqui na Taquara. Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista da Taquara. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 12. Esse texto ele fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Assim diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançarmos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer,
porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa palavra, queridos, é uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa, porque aqui o texto bíblico nos dá a noção de que Josafá, que era o rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde havia sido ali construído o templo ao Senhor, né? O templo feito, realizado e edificado por mãos de Salomão. Este momento, né, Josafá, ali no seu reinado de quase 25 anos, ele é surpreendido por uma má notícia. E a má notícia, ela veio no sentido de que Judá seria invadido, porque a palavra nos relata que o que chegou aos ouvidos de Josafá é que uma grande multidão estava se dirigindo contra Judá e contra Jerusalém e contra o povo que ali estava estabelecido. Quando Josafá ele toma conhecimento dessa situação, a palavra nos fala que Josafá teve medo. O medo é algo natural do ser humano. O problema não é termos medo acerca das más notícias, dos desafios que nós somos colocados. Não é isso. O medo, ele faz parte da nossa natureza. A questão, o problema do medo, de nós sentirmos medo diante de uma má notícia, é o fato de que ele pode nos paralisar. Ele pode nos impedir, né, de prosseguir. Ele pode nos deixar estáticos e não nos permitir avançar, a superar aquela situação. E o porquê isso é possível, e isso pode ser uma realidade, a gente precisa sempre ter em nossa mente, em nosso coração, aquilo que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas traduções dizem, né, porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, queridos, diante de uma má notícia, diante de um desafio grande, como esse que Josafá estava ali vivendo, é natural que sintamos medo. Mas o medo não pode nos travar, o medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos petrificar. Não, nós precisamos enfrentá-lo para superá-lo. E é exatamente isso que Josafá fez. E nós que estamos vivendo, né, um momento de grande desafio, um momento ímpar, né, na nossa geração, vamos dizer assim, nós precisamos compreender que realmente existem momentos que teremos temores diante, né, dos fatos, das notícias que chegam aos nossos ouvidos. Mas isso não pode nos paralisar, isso não pode nos deixar estáticos diante de uma situação desafiadora. E nós precisamos nos colocar como Josafá se colocou. Diz a palavra aqui que Josafá, né, ao sentir medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. Queridos e amados irmãos, nós precisamos neste momento buscar mais do que nunca a face do Senhor. E mais do que buscar a face do Senhor, diz a palavra que Josafá, ele apregoou um jejum. Nós estivemos por alguns dias jejuando, né? Nosso jejum foi entregue hoje pela parte da manhã, com o iniciozinho da tarde, no horário ali entre, né, meio-dia. Então, nós fizemos também, né, a nossa parte de estarmos apregoando o jejum. E o jejum tem um significado muito importante nos momentos desafiadores. Por quê? Porque nós damos prioridade àquilo que precisa ser prioritário naquele momento, né? A abstenção do alimento,
ele simplesmente não é apenas para que a gente deixe de comer. Não, é a gente dar prioridade àquilo que nós precisamos buscar de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. E a própria palavra de Deus, né, Jesus, quando está ali sendo confrontado por Satanás no deserto, após 40 dias, 40 noites jejuando, ele vai sendo tentado por Satanás, ele responde: Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum, queridos, tem esse poder de nos fazer mergulhar, né, nas coisas de Deus. E quando nós mergulhamos nas coisas de Deus, quando a gente vai no profundo, no oculto das coisas do Senhor, porque o jejum nos dá essa possibilidade de estarmos num momento ali totalmente atípico do nosso dia a dia. E aí encontrarmos a face de Deus de uma forma especial. Nós, a partir disso, a gente tem condições, né, de superar o medo. E mais do que superar o medo, a gente entra num processo de oração. Mas uma oração que verdadeiramente alcança os céus, como a oração que foi feita por Josafá. Josafá, após apregoar esse jejum, que o levou, juntamente com todo o povo de Judá, a uma imersão em Deus, ele levanta uma oração ao Senhor. E nessa oração que Josafá faz ao Senhor, ela é uma oração tremenda que nos ensina profundamente como nós devemos nos achegar em oração a Deus. E ele diz assim nesta oração, no primeiro momento: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Meu querido e minha querida, nesse momento em que nós estamos passando, nós precisamos confiar e declarar como Josafá aqui declarou, que o governo deste mundo, a despeito de tudo que está acontecendo, ainda está sob o poder do Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que está no governo. É Ele que está na direção de toda essa situação. E mais do que isso, Josafá, a orar, ele traz à memória tudo aquilo que Deus já havia feito com relação ao seu povo. A terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Não era possível que Deus, né, que havia dado uma terra, a posteridade de Abraão permitiria que os inimigos tomassem aquela terra à força. E ele traz isso à memória de Deus, né, dizendo assim: e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. E aqui ele ainda vai lembrar também da construção do templo, da casa de Deus, dizendo que quando as orações ali fossem feitas, né, o Senhor as ouviria. Nós não estamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tendo a oportunidade de estarmos juntos no templo, na casa de oração. Mas por conta da nossa criatividade, da criatividade que o Senhor nos concede, temos condições de estarmos nos reunindo de uma forma virtual. Ainda que nós estejamos longe da casa de oração, longe do templo, nós também podemos aqui, como Josafá, trazer à memória os grandes feitos que o Senhor já realizou nas nossas vidas e através das nossas vidas. E mais do que isso, trazer à memória a própria palavra dele. Quando lá, né, no Novo Testamento, a palavra nos diz que maldito seria aquele que fosse pregado no madeiro, porque ele levaria sobre si todas as nossas maldições. Hoje, domingo da ressurreição, domingo em que nós comemoramos, celebramos, né, lembramos e relembramos a ressurreição de Cristo. Nós precisamos crer e confiar que Jesus levou sobre ele, sobre si, toda a nossa maldição, toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade. E por isso nós cremos como Josafá aqui creu, né? Que ali ao ser levantada a oração,
ali no santuário, e nós não estamos no santuário, mas nós somos corpo de Cristo, o Senhor daria a vitória. Então ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Queridos, nós cremos que o Senhor, ele tem poder, diante de tudo que a palavra nos garante nele, de nos ouvir e de nos livrar, ainda que não estejamos na casa de oração, dessa peste, desta praga que está assolando todo mundo. Eu quero te dizer, compartilhar com você, que há cerca de 15 dias eu estive com o meu sobrinho e com o meu cunhado internados por conta dessa pandemia que assola o mundo. E nós tivemos ali momentos difíceis, porque nós estávamos, com um pai e com um filho internados. O meu sobrinho e o meu cunhado. E o meu cunhado, o estado dele era um estado muito, muito grave, porque a tomografia constatou que ele estava com 25% a 50% dos pulmões comprometidos. Mas, apesar de nós não estarmos congregados na casa de oração, no templo, nós também cremos na palavra como essa de Josafá, que o Senhor nos ouviria e livraria aquelas duas pessoas daquela situação. E mais do que isso, Josafá, ele diz aqui que ele reconhece a potencialidade do inimigo. Ele sabe que o inimigo é potente. Ele sabe, aqui na palavra ele exclama isso, ele fala sobre isso. Ele reconhecia que o inimigo, ele tinha uma força que ele e o povo não tinham condições de enfrentar. E quando Josafá faz isso, essa declaração, ele está fazendo com a sua plena consciência, com a sua razão, com o seu entendimento lógico. E isso é muito importante a gente entender, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, nós não precisamos perder a nossa razão, aquilo que o Senhor nos concedeu, a nossa racionalidade, porque ela faz parte da nossa natureza e nós fomos criados pelo Senhor. A questão é que a razão, ela não pode superar ou suplantar a nossa fé. E agora eu trago aqui um pensamento, de um teólogo cristão que diz o seguinte, que a razão e a fé são duas asas que nos levam em direção a Deus. A fé sem a razão é uma fé cega. E a razão sem a fé, ela nos enlouquece. Então, meu amado e minha amada, que nesta noite você possa compreender que aquilo que você precisa entender acerca do que está ocorrendo e aquilo que você precisa se posicionar como ser humano, que você se posicione, mas que também você possa compreender que nós não caminhamos apenas com os nossos olhos humanos, os nossos olhos naturais, porque além de sermos seres humanos, seres naturais e racionais, nós também somos seres espirituais. E aí a palavra vai nos dizer, como diz aqui Josafá, que ele entendia a potência do inimigo e também compreendia a impotência dele e de todo o povo de Judá. Mas ele colocava, os olhos no Senhor. Como ele diz assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, queridos, que nós possamos caminhar dessa forma como Josafá caminhou, colocando, também os nossos olhos no Senhor.
ele preferiu enfrentar o medo, buscando ao Senhor, apregoando o jejum, entrando em oração profunda com Deus, compreendendo que o governo do mundo, de toda aquela situação, estava sob o domínio de Deus, trazendo à memória os grandes feitos de Deus e as promessas de Deus, reconhecendo a força e o poder do inimigo e a sua fraqueza diante daquela situação, mas declarando que a fé dele e de todo o povo estava no Senhor. E mais do que isso, a palavra vai nos dizer, a partir do verso 13, que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, aqui Josafá, juntamente com o povo, se coloca diante de Deus. E ali o Senhor usa o profeta Jaziel para falar com eles. Esse momento nos traz a compreensão de que tudo aquilo que estava sendo vivido, tanto pelo aquele que governava, quanto para aqueles que estavam sendo governados, todos eles estavam unidos, estavam em comunhão, estavam numa só visão, num só pensamento, numa só fé, demonstrando uma tremenda unidade. E isso me faz lembrar o que está escrito lá em Efésios 4, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a unidade da fé. Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Queridos, quando nós caminhamos em unidade, há uma grande manifestação do poder de Deus. Porque quando a unidade ela está presente, uma coisa é certa, não há divisão. E não havendo divisão, não há brechas para o inimigo entrar e concretizar o intento dele. Todo esse episódio, toda essa narrativa bíblica aqui acerca de Josafá nos demonstra, né, além da sua proatividade diante daquela situação, nos demonstra que Josafá, juntamente com o povo, estavam ali em unidade.
E quando a unidade ela está presente, a própria palavra vai dizer que Deus ele age sobre todos, age por meio de todos e está em todos, confirmando e complementando a palavra que Jesus expressou ali em Mateus 12, versículo 25, quando ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, quando não há unidade, por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos proativos naquela situação, se não tivermos unidade, a palavra nos ensina que nenhuma casa, que nenhum reino, que nenhum governo, nada subsiste na divisão. Então, que neste momento em que nós estamos vivendo, nós possamos orar pela unidade do nosso país, que possamos orar pela unidade da nossa casa, da nossa família, que possamos orar pela unidade por onde formos e colocarmos a planta dos nossos pés, porque quando há unidade, há um único pensamento, há um único espírito, há uma única fé, queridos, nós estremecemos o inferno. Eu conclamo a igreja do Senhor, nesta noite, a compreender esta palavra, a fazer a opção em vivermos em unidade, porque na unidade nós seremos mais do que vencedores. Alcançaremos a vitória como Josafá alcançou. E antes mesmo de alcançarmos a vitória, faremos como ele fez juntamente com o povo, em que a palavra nos diz que eles ali, se prostraram com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Não somente Josafá, mas todo o povo de Judá se prostraram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Que nessa noite nós já possamos cantar, antes mesmo de obtermos a vitória, o hino da vitória, declarando como ali foi declarado naquele momento, a partir da música que eles renderam ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. E que nesta noite, a misericórdia de Deus possa vir sobre nós, sobre a igreja dele, sobre a igreja local, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que nós possamos hastear a bandeira da vitória. E que daqui a um tempo possamos prestar culto de ações de graças ao Senhor pelos seus feitos nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos dando livramento em todos os sentidos e níveis, como Ele deu ali ao meu sobrinho, ao meu cunhado, que ontem, para a glória do Senhor, depois de 9 dias fazendo o isolamento já dentro de casa, depois de terem obtido a alta hospitalar, o médico os liberou para ali o convívio em família. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor os livrou da morte. E o Senhor há de livrar também todo aquele que estiver nesse momento, passando por alguma situação em que a morte está batendo a sua porta. Às vezes a morte não é física tão somente, mas às vezes é uma morte emocional, uma depressão, uma opressão, uma morte espiritual, uma fraqueza, um esfriamento em que não se acredita mais em Deus. Mas neste momento eu quero te desafiar a confiar no Senhor, sabendo que Ele está no controle e no governo de todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra,
Nós te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor, a despeito de toda e qualquer situação, o Senhor está no controle das nossas vidas. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o Senhor passa conosco, porque assim está escrito na tua palavra. Senhor, visita nesta noite os lares, Senhor, dos nossos irmãos. Senhor, ó Deus, que tu possas estar com a tua boa mão estendida sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Deus, que neste momento, se houver algum coração entristecido, que o Senhor possa ministrar a tua unção, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, trazendo, Deus, de volta a alegria. Senhor, porque a nossa alegria não está nas coisas materiais, a nossa alegria não está, Senhor, ó Deus, deste mundo, a nossa alegria, a nossa força estão em Ti, porque a alegria do Senhor nossa força é. Deus, que o Senhor possa estar tomando o Teu povo nesta noite, fortalecendo, revigorando, renovando e dando a compreensão e, Senhor, ó Deus, é a certeza de que, a despeito de toda e qualquer situação, o Senhor é conosco. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E por tudo, Deus, que nós iremos ainda render graças a Ti. Ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos e irmãs, a bênção da palavra de Deus chegou a nós. E nesse momento final do nosso culto, após ouvirmos a ministração da palavra do Senhor por intermédio da pastora Eliane, eu quero me despedir de você nesse domingo, impetrando a bênção do Senhor sobre você e declarando que nós estamos habilitados e habilitadas para o início de semana cheio do poder de Deus, para vermos milagres, para sermos surpreendidos. Isso não é um clichê de evangelista ou de pastor, essa é a convicção do meu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente a partir dos princípios dessa palavra. Lembrando que ainda em tempos de suspensão dos nossos cultos presenciais, nós seremos nessa quarta-feira, às 19h30, lá no Facebook. Nós vamos ter uma transmissão ao vivo, uma live, um momento de bate-papo, pregação da palavra e também de oração. Vamos receber a bênção apostólica e dessa forma esse culto estará encerrado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o seu grande amor e as muitas consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre a nossa vida, hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus. Quem acolhe essa bênção, de onde estiver me assistindo, diga glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente até quarta-feira na transmissão online, na transmissão ao vivo lá no Facebook. Deus te dê um tempo de paz. Tchau.